Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos ao nosso blog, o blog de Humanidade Toca Sou Eu, é o blog do Santo Nome. Hoje vamos fazer uma postagem sobre pobreza e falta de espaço e população. Você, meu amigo, que me acompanha pelo e-mail, obrigado, viu? Você que assinou pelo e-mail, ou o blogueiro, seguidor do blog, obrigado. Você vlogueiro, que assinou nosso canal no YouTube, ou outros tipos de mídias que você assinou, muito obrigado. Você que assinou nosso canal no SlideShare, olha, você que acompanha a gente lá no SlideShare, muito obrigado. E você do Yahoo Respostas, um abraço para vocês. A comunidade do Yahoo Respostas está sempre visitando a gente. Foi junto com o Orkut, no mesmo dia, foi as primeiras comunidades a visitar nosso blog, tanto do João Maria, André Toca Sou Eu, quanto do Santo Nome. Meus amigos, minhas amigas, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre pobreza e falta de espaço para o cultivo e para plantar-se. Recentemente nós vimos que a ONU, saiu nas manchetes dos jornais, estava dando sugestão para que as pessoas comessem insetos por causa da falta de alimentos. Esse é um ponto que nós vamos falar, né? E vamos falar de um outro ponto. Esse outro ponto é sobre a pobreza e a busca pelo conhecimento. Esses dois pontos para que vocês, para nós refletirmos, né? Você aí, das suas comunidades aí, você é estudante de pedagogia, de psicologia, sociologia, sei lá, qualquer coisa que seja, se você estude e organize grupos para estudar, reflita sobre essas coisas que eu vou falar para vocês agora. Vejam, meus amigos, minhas amigas, a questão, eu sou contra a cota racial, certo? Por que eu sou contra a cota racial? A cota racial não vai resolver o problema da educação do país. O acesso tem que ser feito pelo mérito, a meritocracia. É assim que funciona. Né? Então, você não pode ficar dependendo do governo para te auxiliar. Nós, negros, afrodescendentes, brasileiros, na verdade, não precisamos dessa muleta. Temos que estudar. Veja o exemplo dos japoneses, dos italianos e alemães, holandeses que vieram para esse país. Minha mãe conta a história, né? De quando ela trabalhava no campo, na roça, né? Muitos dos seus pais, né? Se você tem mais de 40 como eu, 44 anos, você fatalmente tem seus pais trabalhando na roça, ou tiveram alguém que trabalhou na roça, certo? E o que acontece, meus amigos? A gente via que minha mãe relatava que as japonesas levavam seus filhos para a roça e tomavam a lição deles na roça mesmo. Ali acompanhavam, botava essas pessoas para estudar. Então, você veja aí o que deu de resultado isso. Veja os brasileiros que não moram no país, Brasil, mas moram fora do nosso país, como eles crescem. A necessidade, né, faz você se mover. Aí, certo? Então, Thomas Sowell, ele fez uma pesquisa extensa sobre as medidas afirmativas. Digite esse nome aí, ó, no Google, Thomas Sowell e ações afirmativas. Você vai entender o que eu quero dizer para você. O Dr. Ben Carson, né, um afro-americano, né, humano, ele era de origem pobre mesmo, humilde mesmo, sabe? E ele se tornou um dos maiores cirurgiões do mundo e fez a primeira cirurgia de separação de pessoas aí. Isso aí você relata, está relatado isso aí. E tem um professor uma universidade dos Estados Unidos também que é contra, é afro-americano também. Então, meus amigos, a sua cor não deveria ser o impedimento para você colocar na sua cabeça que a sua cor
né, vai fazer você ficar limitado. Você deveria fazer um esforço contrário. Enquanto o governo, esse pessoal, né, propaga essas ideias, essas ideologias, para você ficar revoltado e para você fazer uma ação de aceitar isso. Mas você não deveria aceitar isso. Meus amigos, minhas amigas, nós, afro-brasileiros, não deveríamos aceitar a cota racial. Deveríamos sair às ruas e cobrar do governo uma educação básica de qualidade. É isso que tem que ficar claro. E eu vou te mostrar para vocês que vejam a Índia. A Índia é um país pobre. Você brasileiro, pensa na Índia aí e compare com o Brasil. Então, você é um país pobre, sem recursos, não é verdade? Com tudo isso, com a população 7 vezes maior que o Brasil, praticamente, certo? A população lá 7 vezes maior que o Brasil. O Brasil tem 200 mil, ainda tem 1 milhão e 200, olha aí, é muita gente, certo? O território 3 vezes menor, olha aí. E no entanto, a Índia produz 300 mil cientistas por ano, 30% ou mais, 36% eu acho, que trabalham, cientistas da NASA são indianos, 15% dos cientistas, dos médicos dos Estados Unidos são indianos. Na Microsoft, 20%, né, 15% são indianos. Na Intel a mesma coisa, tem um monte, eles estão aí envolvidos em tudo, gente. Você vê a tecnologia à sua volta, eles estão envolvidos. E na Índia, a tecnologia, eles exportam tecnologia assim como a China, não é muito divulgado. Então, eles não ficam nessa desculpa, eles são pobres, eles são pobres, mas os filhos, uma família faz um sacrifício para a próxima geração. Aí é uma melhora na mentalidade, você entende o que eu quero dizer? Aí é uma melhora na mentalidade. Buscar pelo estudo, desde a base. Um dos maiores cérebros do mundo são indianos, né? Com o maior número de citações e trabalhos acadêmicos do mundo aí também. Você tem participação. Compara aí com o Brasil. Como com um país, né? Se você vê aí que eu falei para você, pensa na Índia e pensa no Brasil. Como com um país, né? Nesse quadro aí, tem gente na NASA, né? Consegue produzir 200 mil, 300 mil PhDs, cientistas, por ano. A China produz 200 mil, falei em outro vídeo isso. Os Estados Unidos produz 36 mil. Né? Então, não é questão de pobreza. E eu vou te dar um outro exemplo aqui, que já falei anteriormente. Uma recicladora, com o seu carrinho andando pela cidade, viu no lixo um monte de livros e apostilas. Ela pegou esses livros e apostilas e foi fazer o vestibular e passou no vestibular na Universidade Federal, lá no Espírito Santo. Poxa vida, isso aí está aí na internet, você pode achar isso aí. Então, veja a condição que ela estava, gente. Recicladora, andava com seu carrinho pela cidade. Você já viu essa cena por aí? Ela não ficou xingando o governo, achando que todo mundo era injusto com ela. Não. Não se ponha no papel de coitadinho. Não, nós não somos coitadinhos, não. Certo? Desculpa. Então, o que acontece? Ela se mexeu. Ela viu no lixo ali uma oportunidade de crescimento intelectual que fez com que ela entrasse na Universidade Federal. E você sabe que para entrar numa Universidade Federal, como uma universidade estadual também, como a USP ou a Unicamp, é difícil. E ela conseguiu. E quantas pessoas que têm mais condições, mais postos, né, não conseguiram? E você ainda não acredita na motivação e aprendizagem. Aprenda. E motivação e aprendizagem têm, sim, significativos. Né? Há uma aprendizagem onde o estudante, na verdade, o aluno é aquele que está em sala de aula, o estudante é aquele que estuda em casa, tá? Né? O estudante,
quando ele está estudando, ele tem um mecanismo que se ele estiver focado, o barulho a princípio, tem o João está estudando, o quarto dele tem um barulho, né? Estão construindo um prédio perto da casa dele, começa a fazer um barulho ali, né? E ele continua estudando. No primeiro dia fica meio complicado, né? No segundo dia vai melhorando, no terceiro dia ele fica ali, aquele barulho, ele está focado. Estou falando para vocês, vejam isso aí, converse com os estudantes e digam, perguntem a ele. Então, não há desculpa para você não ter um espaço que tenha um cantinho para você poder estudar. Eu aprendi a gostar de ler com a minha mãe. Acabava a energia elétrica em casa e ela ficava na luz de vela na Bíblia dela. E tanto eu cresci vendo essa cena. Outros livros que ela achava na rua, ela pegava livros da rua. Que achava na rua, ela pegava e lia. E essa leitura, nesses moldes aí, gente, essa leitura descontraída, sem pressão, o conhecimento fica melhor colocado no seu interior, na sua cabeça. Leia com pressão, leia sem pressão. Por isso que temos que ter o hábito da leitura. Então, meu amigo afrodescendente, né, nós somos aí vítimas de ideologias, nós somos vistos como massa de manobras, então somente essa massa de manobra tem um plano estratégico maior que você, que eu, e nós somos vistos como massa de manobra, tão somente isso, e nada mais do que isso. Tá? E para que sempre alguém se perpetue no poder usando esse discurso populista. Nós temos que romper com isso. Né? Tem que estudar. Eu lembro que eu fiz vestibular em 2005. Eu tinha acabado de fazer o ensino médio à distância no Instituto Universal Brasileiro. Não tinha tempo, trabalhava como metalúrgico, ainda hoje tem marcas aí, você vê, ó, cheio de calo à mão, não é fácil. Né? Eu vou falar para você, levei um tombaço na moto ontem, estou tudo arrebentado aqui. Mas eu vou recuperar, isso aí, graças a Deus, né? Poderia ser pior, ainda estou andando. Mas então, fiz o Instituto Universal Brasileiro. Eu vi a oportunidade ali, a única que tive, e falei, vou fazer, porque eu não posso ficar sem o ensino médio. Eu tinha 35 anos, 34 para 35 anos, não tinha o ensino médio, e fui fazer o ensino médio à distância pelo Instituto Universal Brasileiro. Ficava ali na Avenida São João, agora mudou, né? Ali está perto do Correios, ali, né? No lago do Anhangabaú, perto do Correios ali. Né? É de frente, assim, do ladinho que você sobe ali. Né? Então, fiz ali. E depois, quando fui fazer a prova, e era todas as matérias em 2 dias, uma prova no sábado, começava meio-dia e terminava 5 horas da tarde. Depois no domingo, começava meio-dia e terminava 5 horas da tarde. De todas as matérias. E veio lá a supervisora, a delegada de ensino, que aplicou o teste para nós, com as provas que veio de lá, não era do Instituto Universal Brasileiro, foi uma atenção, mas conseguimos passar. E depois com esse diploma, eu entrei na universidade, eu era metalúrgico ainda, trabalhava na Autotrac, em Osasco, ali de Piratininga. Um abraço para vocês aí de Piratininga, viu? Meu pai e mãe, ó, beijão para vocês, meus irmãos aí, meus amigos aí. Então, também não tinha tempo. Não tinha tempo, como que eu ia fazer? Fui fazer o quê? Aula par, virtual, fiz um curso de pedagogia. Era semipresencial, na verdade. Você tinha umas horas, você tinha que ter aulas presenciais e tinha plataforma de aulas à distância. Fiz isso aí, né? E aí, me formei. E há 5 anos estamos com o blog aqui, no nosso canal no YouTube. Eu tento usar os conhecimentos que eu adquiri e passar para vocês. Mas a gente tem que fazer o esforço de estudar, ter o hábito da leitura e sacrificar-nos para a próxima geração. É assim que funciona. Você veja o exemplo dessa pessoa, né, essa recicladora que estava com seu carrinho e viu no lixo livros e apostilas e os pegou, né? Não é bacana? Olha aí que bacana. Temos o exemplo daquela estudante de psicologia, né, da Unip, que passou em primeiro lugar no ENAD, foi em 2007, parece 2006, por aí, 2007, 2006 ou 2008, eu não lembro bem, mas na internet você acha, passou em primeiro lugar na Unip, no ENAD,
nacional. No Brasil inteiro ela tirou o primeiro lugar dos cursos que foram avaliados, dos alunos que foram avaliados, do Brasil inteiro ela tirou o primeiro lugar, gente. Estudava de noite, casada, filhos, acho que era de Santos, parece. Passou em primeiro lugar. O estudar à noite, o estudar na Unip, que você sabe a fama que a Unip tem. Aqui você paulistano, paulista, você sabe que é qualquer fama. Quem imaginaria que ela ia tirar o primeiro lugar em psicologia? Com tudo isso desfavorável, com o vento batendo no peito é uma coisa, você andar com o vento nas costas é uma coisa, você andar com o vento no peito é diferente. E ela não se deu por vencida e foi estudar, gente. Nós temos que estudar e parar de sermos coitadinhos, não somos coitadinhos. Vai estudar, você vai ver que melhora. Mas a gente não estuda, a gente brinca, não pode, tem que ter seriedade. Dei 2 exemplos para você, dessa moça recicladora, dessa moça da Unip, né? Casada, filhos, estudando à noite, na Unip. E aí, passou, primeiro lugar no ENAD, no Brasil inteiro. Olha aí, ganhou da USP, ganhou da Unicamp, dos alunos da Unicamp, ela ganhou, entendeu? E teve um aluno, né, a Universidade Unisul Virtual, tinha um aluno lá que fez o curso de tecnólogo à distância, e esse aluno passou lá em Harvard, uma das melhores universidades do mundo, se não a melhor, né, para alguns, passou no curso de mestrado, ele fez uma seleção de mestrado em Harvard e passou, gente. Então você olha, pô, o cara fez um curso à distância, mas como que ele passou lá? Você fica pensando e não faz as oportunidades. A oportunidade aparece para você, você não vê. Como essa moça, ela viu na Unip estudar à noite, lá em Santos, uma oportunidade de ir estudar. Essa recicladora estava andando com o seu carrinho na rua, ela viu os livros no lixo, é uma oportunidade para ela, viu a oportunidade. Você sabe o que é a oportunidade? A oportunidade vem. E às vezes nós damos um belo chute no traseiro das oportunidades. Desprezamos a oportunidade. Então nós temos que mudar, nós brasileiros, temos que nos apegar a esses detalhes e mudar nosso paradigma. Né? Essa cultura tem que mudar, melhorar para melhor. Então, dei esses exemplos para você. Outro exemplo que eu te dou. Teve uma pessoa que é um camelô que dá palestra no Brasil inteiro aí. É um caso famoso, você acha na internet isso aí também. Ele estava com o seu filho aí, morava na rua, né? Estava com o seu filho doente e foi pedir um dinheiro emprestado, de porta em porta. Ele chegou num lugar lá e pediu um dinheiro emprestado. R$10 na época, parece, não sei. E pegou aquele dinheiro, foi comprar um remédio para o seu filho. O que ele fez? Ele viu uma doceria, né, em São Paulo, em Osasco ali. Você sabe essas docerias, o pessoal depois... Agora está difícil vender no trem, né? Antigamente, há uns 10 anos atrás, nossa, você ia lá, o pessoal vendia no trem, você comprava os doces, né? E ele fez o seguinte, comprou uns doces e foi vender. Aí vendeu tudo, pegou o lucro, pagou o rapaz e pegou mais doce e foi vender. E comprou o remédio e continuou, foi fazendo isso aí e se levantou. Olha a condição que ele estava, gente, morando na rua. Mas nós estamos sendo condicionados que a gente não pode se mexer. É uma questão para você pensar aí. Hoje é dia 1º, né? Uma questão para pensarmos aí. E veja aí, morava na rua, é hoje um dos maiores camelôs do Brasil aí. Parece, é conhecido, está na internet, você acha facilmente aí. Vou buscar todos aí que eu estou falando para você, eu vou pôr abaixo da descrição do vídeo, você que está no YouTube, você vai ver. Você que está nos blogs, você não vai ver, de repente eu não coloco, mas você clicar lá no YouTube, lá, você vai, do blog vai direto para o YouTube, aí ele vai estar, né? Outro exemplo que eu te dou, era um morador de rua, passou no concurso do Banco do Brasil, gente. Olha aí, então pobreza não é desculpa. Eu dei exemplo da Índia para vocês, foi um dos maiores pegadores do mundo aí, né? A cultura milenar nos brinca, gente. Aí, ó, a criança na Índia lá, quantos dialetos tem na Índia? Né? A criança aprende inglês, francês, e você acha que não vai dar em nada essas coisas. Olha aí a diferença que está. Com a pobreza tal, eles ficam aí chorando e tal. Olha onde eles estão. Estão crescendo cada vez mais. Então eu quero que o governo melhore a educação básica.
e aumente o número de faculdades, universidades de padrão internacional. Aumenta. Eu quero que o governo, ao invés de levar estudantes daqui para os Estados Unidos, traga os melhores professores para cá. Gasta menos e você vai melhorar o que está aqui. Pô. Vai dar know-how. É isso que eu quero que faça. Eu quero que faça pesquisas mesmo. E não ficar pregando ideologia nas universidades. As universidades brasileiras viraram um palco, um palanque de ideologias marxistas e gramscianas. E da escola de Frankfurt, é isso que virou. E da escola de Genebra. Só tem isso aí, né? Então, tem que ter mesmo fomento ao conhecimento, pesquisa realmente, né? O dinheiro público não pode ser gasto à toa. Você que está numa universidade pública, né? O contribuinte brasileiro, todos eles pagam impostos para você estar aí agora. Então, usufrua disso, tire proveito. Não fique só usando drogas, essas coisas, porcaria toda. Você viu o que aconteceu com o Chorão? Então, presta atenção. Pode acabar com a sua vida. Então, estudem. Então, mostrei para vocês sobre a pobreza, não é desculpa. E a Índia, falta de espaço para se plantar, tem menos espaço que aqui. E se planta muito lá, gente. Como é que é isso aí? A Suíça tem 4% de terras cultivadas, falta de espaço, que eu estava falando para vocês. E eles têm lá um queijo bom, né? O melhor queijo do mundo, o chocolate. Né? Você vê que lá não produz cacau e faz um dos melhores chocolates do mundo. Então, a limitação de espaço não é desculpa ficar choramingando. Nós temos que parar de choramingar, como diz na gíria no YouTube, esse mimimi, pare de mimimi e vai à luta. Pobreza não é desculpa para você não sair da sua condição. Cada vez que o governo intervém na sua vida, vai gerar menos liberdade para você, é fato, isso aí. Você tem que entender brasileiro, que o branco que você está vendo na sua frente não é culpado do que os seus antepassados passaram. Não pode ser, não pode pensar dessa maneira. Ele não tem nada a ver com aquele pessoal do passado, gente. É uma outra história. Você negro, quando teve negros que venderam a gente lá da África para outras pessoas. E entre eles mesmos, né, nossa história tem lá. Entre a lança e a espada, parece que tem um livro assim que fala sobre isso, né? A África, como é? A África antes dos portugueses. Tá aí isso aí, você acha na internet isso aí. A enxada e a lança, aparente, ou a espada e a lança, uma coisa assim, a enxada e a lança, coisa assim. Então você veja aí, você vê um negro, você lembra disso aí, pô, esse negro foi esse negro que me vendeu, você não vê isso aí. Só ficou no colo de alguém essas questões. Então, temos que voltar na história, pegar o que é verdadeiro, não o que a ideologia tenta suprimir. Na ideologia, o que eles fazem? Eles pegam aquela história e tentam tirar a coisa que vai atrapalhar e deixam só aquela coisa e ressaltam e propagam aquilo que você foi escravo. Temos que sair desse pensamento quadrado. O Brasil é amplo e plural. Quando você vê as crianças pequenas, você que é professora de educação infantil, você que é professora dos anos iniciais, você sabe do que eu estou falando, minha querida pedagoga, normalista, superior, nível médio. Você sabe do que eu estou falando. Você que é diretor de escola, educação infantil, anos iniciais, coordenador pedagógico, né? Supervisor de ensino que trabalha com essa faixa de etários aí. Você sabe que a criança branca ou preta, elas não tem nada a ver, elas não estão nem aí para isso. O que vai criar as diferenças é essa propagação intencional da desigualdade, para depois usar como uma plataforma de se manter no poder, para sempre perpetuar esse tipo de discurso. Nós temos que romper com esse tipo de discurso. Então, temos que buscar as fontes verdadeiras. Né? Tem o professor Ricardo da Costa, né, que faz um trabalho belíssimo. Ele dá aula lá no Espírito Santo, na Universidade Federal, ali no Espírito Santo. Ele é um especialista de renome internacional, pouco falado aí. Você quer saber o que foi a Idade Média, o que é história, o que é livros, para você sair dessas ideologias? Consulte o site dele, Ricardo da Costa. Então, gente, a pobreza não é desculpa, e falta de espaço também não é desculpa. E não vem a ONU, como eu falei ontem, com essa coisa de querer comer inseto,
para cá. Pô, para com isso aí, tem outras estratégias. Veja a Suíça, veja a Índia, tem outros países aí, né? Então temos que parar com esse discurso aí de politicamente correto, tá um saco já, e parar de trocar. Fica esse discurso, não muda nada novo no fronte, né? Então temos que ficar atentos e romper com esse tipo de discurso que já está cansado, viciado, e professores universitários que ficam colocando essas coisas nos alunos universitários, né? E vemos que o Brasil, em testes internacionais, na educação, tira os últimos lugares. E quando um aluno passa numa Olimpíadas aí de matemática e física, que teve um rapaz que passou, ninguém divulga muito, é incrível isso aí, né? Coisa impressionante isso aí. Então, acorda Brasil, não seja enganado, né? Vamos ter que romper com esse tipo de discurso e leia esses livros que eu falei para você, esses exemplos que eu dei para você, de pessoas que não ficaram ali. Então, nós vamos fazer uma população forte, com uma mentalidade forte, não uma mentalidade dependente, que quando o governo fala que vai acabar, o pessoal fica aflito. Olha que condição humana que chega-se. Então, pobreza não é desculpa para se ter conhecimento e ter educação. Falta de espaço também não é desculpa para não se poder plantar e se desenvolver. E duvide de tudo, pois duvida dura. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.